Ele nunca contou a ninguém por que comprou aquele barraco. Nem ao corretor, nem ao cartório, nem a si mesmo. Só sabia que precisava desaparecer do mundo por um tempo, num lugar onde a dor não tivesse plateia. O telhado afundado, o cheiro de mofo antigo, as paredes descascadas, tudo ali combinava com o que restava dele por dentro. O que ele não sabia é que aquela porta rangendo escondia um segredo que mudaria tudo. Por que alguém foge para um lugar esquecido? Porque acredita que o silêncio cura. E por que comprar um barraco abandonado? Porque é mais fácil morar no que está quebrado quando a gente também está. Ele achava que ali encontraria vazio. Estava errado, muito errado. A chuva caía fina naquela tarde, arranhando o chão de terra como unhas nervosas. Ele entrou, sentiu o frio subir pelos pés, o eco dos próprios passos batendo nas paredes nuas. Foi então que ouviu. Primeiro, um som quase invisível. Depois, 2 choros descompassados, frágeis, insistentes. O coração dele travou. No canto do cômodo, sob uma goteira, estava uma jovem. Molhada, pálida, tremendo. Nos braços, 2 recém-nascidos envoltos em panos improvisados. Ela levantou os olhos devagar, como quem já tinha pedido ajuda ao mundo inteiro e não recebeu resposta nenhuma. Ele não perguntou quem ela era, não perguntou de onde vinha. Ficou parado por alguns segundos, sentindo o cheiro de terra molhada misturado ao leite azedo no ar, tentando entender se aquilo era real. Os bebês choravam fora de ritmo, como se cada um pedisse socorro por conta própria. O som atravessava o peito dele. A jovem apertou os gêmeos contra o corpo num gesto instintivo de proteção. Tinha o rosto fino, olheiras profundas e as mãos trêmulas de quem já estava no limite há dias. "Eu não vou demorar", disse ela, a voz falhando. Só precisava de um lugar seco. Ele assentiu sem pensar. A chuva começou a bater mais forte no telhado quebrado, pingando em poças irregulares no chão. Ele tirou o casaco, estendeu no canto menos molhado e ajudou a acomodar os bebês. Ao tocar neles, sentiu o frio. Frio demais. O peito dele apertou de um jeito conhecido. A memória veio sem pedir licença. O corredor branco do hospital, o cheiro de desinfetante, o apito contínuo de uma máquina que não parava nunca. Ele se afastou um passo, respirou fundo, como quem tenta segurar algo que insiste em voltar. "Eles nasceram ontem", ela murmurou. O pai foi embora quando soube que eram 2. Um dos bebês soluçou, engasgando no choro. Ele se aproximou de novo, os dedos rígidos, inseguros, mas firmes o suficiente para ajudar. Do lado de fora, o vento uivava pelas frestas da parede. Dentro daquele barraco esquecido, algo começava a se mover. Algo que ele achava que tinha enterrado junto com a própria dor. Ele acendeu a lâmpada pendurada no fio descascado. A luz fraca revelou mais do que ele queria ver. Rachaduras profundas nas paredes, marcas antigas de mofo, o chão irregular coberto de poeira úmida. E nela, um cansaço que não vinha só daquela noite. Era um cansaço antigo, grudado nos ossos. "Qual é o seu nome?" perguntou baixo, como se levantar a voz pudesse quebrar algo. "Clara", disse simples, sem expectativa. Um dos gêmeos parou de chorar por alguns segundos, como se reconhecesse o som da própria respiração. O outro continuava inquieto, o rosto vermelho, os punhos fechados com força demais para alguém tão pequeno. Ele abriu a mochila que ainda estava jogada perto da porta. Tirou uma garrafa de água, um pacote de bolachas amassadas. Clara comeu com pressa e culpa, olhando o tempo todo para os bebês, como se o mundo inteiro pudesse levá-los embora num descuido. "Eles precisam de hospital", ele disse. Ela baixou os olhos. "Eu sei, já estive lá, mandaram esperar. Disseram que eu podia voltar outro dia." O silêncio que veio depois foi pesado, do tipo que não pede resposta. Ele se sentou no chão, encostado na parede fria.
A chuva diminuía lá fora, mas dentro dele algo ganhava volume. O choro dos bebês misturava-se a outro som, quase esquecido, o da própria respiração tentando se manter estável. Ele percebeu um detalhe que fez o estômago revirar. As pulseirinhas de identificação ainda estavam nos braços minúsculos. Hospital. Ontem. A memória voltou com força. As mãos dele segurando um vidro, tremendo. A sensação de impotência, a espera sem fim. Ele fechou os olhos por um instante longo demais. Quando abriu, Clara o observava em silêncio. Não havia pedido algum no olhar dela. Só uma pergunta muda. Você vai me mandar embora também? Ele se levantou de repente quando um dos choros falhou. Não virou silêncio total. Virou algo pior. Um som fraco e irregular, como se o ar tivesse esquecido o caminho certo. Clara entrou em pânico. As mãos dela tremiam tanto que quase deixou o bebê escorregar. Não, não, repetia, sem conseguir pensar. Ele agiu antes que a razão interferisse. Pegou o recém-nascido com cuidado, virou o corpinho, estimulou o peito, lembrou de gestos que jurou nunca mais usar. O barraco ficou pequeno demais. O mundo inteiro pareceu caber naquele intervalo entre uma respiração e outra. O bebê reagiu. Um choro curto, rasgado, mas vivo. Clara desabou no chão, soluçando sem som. Foi então que ele viu. No pulso do outro gêmeo, a pulseira ainda firme. O nome da mãe, completo, Clara dos Santos Almeida. O sobrenome atingiu como um golpe seco. Ele sentiu as pernas falharem. Almeida, o mesmo que ele carregava, o mesmo que tinha enterrado em documentos, em silêncio, em culpa. A memória que ele evitou por anos rompeu sem pedir licença. Uma adolescente grávida na porta de casa, a chuva caindo do mesmo jeito, a decisão covarde de fingir que não era com ele. Quantos anos você tem? Perguntou, a voz quebrada. 18. O ar ficou pesado, denso. Ele engoliu em seco. Sua mãe? Começou. Ela te criou sozinha? Clara assentiu confusa. Ela morreu no parto. Eu fui para um abrigo depois. Ele fechou os olhos. Não havia mais fuga possível. A dor que ele tentou enterrar naquele barraco tinha nome, rosto, sangue. Aquela jovem nos braços dos gêmeos não era uma estranha. Era a filha que ele abandonou e aqueles bebês chorando no chão frio. Eram seus netos. Ele não contou na hora. Não disse o que o sangue já tinha gritado dentro dele. Apenas se ajoelhou no chão frio, aproximou o rosto dos bebês e ficou ali, respirando junto, como se aquele gesto pudesse devolver anos inteiros. Naquela noite, ninguém dormiu. Ele fez fogo improvisado, aqueceu água, manteve os gêmeos no peito, pele com pele, do jeito que lembrava. Cada choro era um pedido de socorro. Cada silêncio, um susto. Pela primeira vez em muito tempo, ele não quis fugir da dor. Ficou. Quando o dia clareou, ele levou Clara e os bebês ao hospital. Não saiu de perto, não discutiu, não desapareceu. Assinou papéis, respondeu perguntas, esperou em cadeiras duras. Quando alguém perguntou se era o pai, ele respondeu com a voz firme. Sou da família. Dias depois, sentados no barraco ainda vazio, ele contou tudo. Não pediu perdão, não se explicou. Disse apenas a verdade, nua, sem defesa. Clara chorou em silêncio, não de raiva, de reconhecimento, de cansaço, de tudo o que nunca teve. Ela não o chamou de pai, não naquele dia, talvez nunca, mas deixou que ele ficasse. O barraco abandonado virou abrigo, não porque era bonito, mas porque ninguém foi embora. A dor não sumiu. Nenhuma história assim apaga o passado. Mas algo nasceu ali, junto com aqueles gêmeos, a chance de fazer diferente enquanto ainda havia tempo. Algumas pessoas fogem da própria história. Outras acabam comprando ela de volta, sem saber. Se essa história te fez pensar, se em algum momento você se colocou no lugar deles, se inscreva no canal.
Às vezes, uma história não muda o mundo inteiro, mas muda quem escuta.